Olá, pessoal, boa noite. Aqui é Nana de Carvalho, da coordenação das Escolas Criativas Boca de Brasa, Cajazeiras, Centro Brotas e Pau da Lima. Hoje, 15 de dezembro de 2025, estamos aqui na retinha final da nossa formação e hoje temos uma atividade que é uma aula de reposição com o professor Iago Santos, do Laboratório Projeto de Vida. A ideia de hoje, como na sexta-feira, é da gente fazer um tira-dúvidas e também vou disponibilizar para as pessoas que estão em casa poderem assistir. Eu imagino, mesmo a gente tendo feito e gravado na sexta-feira, nós imaginamos que hoje seria interessante que o presencial tenha esse espaço, né, da gente, quer dizer, o presencial online, o sincrônico, não é, da gente estar ao mesmo tempo junto, tem esse diferencial da gente poder trazer nossas dúvidas, conversar, tá bom? Então, deixo com vocês aqui, Iago, em Projeto de Vida, toca o barco, querido. Salve, galera, e aí, beleza? Hoje a aula é mais para tirar dúvidas, então, como nas outras aulas, na sexta-feira a gente acabou explicando um pouco mais, e no presencial teve aquela dinâmica, e teve a primeira aula. Hoje é mais para a gente pegar dúvidas que vocês tenham, para a gente conseguir direcionar para a galera que vai já apresentar essa semana, né? Então, já tem uma semana boa aí para apresentar. Então vai ser bastante legal aí já ter aproveitar esse tirar dúvidas antes das apresentações. Só reforçando alguns pontos. São 3 perguntas, 2 minutos. As 3 perguntas são qual é o seu sonho de 5 anos, como o curso contribui nessa jornada de você chegar nesse objetivo de 5 anos, e o que dentro de um ano você tem que fazer para chegar no seu objetivo de 5, aí é baseado naquele 5W2H, que aí, para quem não acompanhou as aulas passadas ou as aulas gravadas, já tem muita coisa lá, conteúdo bastante, principalmente de sexta, né, Nana? Que a gente Sim, a acabou atividade de de sexta, a sexta gente, ficou bem ficou redondo, bem redondinho a explicação, exatamente. ficou bem mais objetiva, Objetivo. bem mais direcional também, para entender como funciona, acabam construindo de algumas pessoas. Mas é isso. Hoje é mais tirar dúvida Já, para saber já como é essa temos o estrutura. Daniel aí de mão levantada. Pronto, Daniel, pode perguntar. Então, eu queria perguntar a questão a ver com a sexta-feira, né? Não foi possível minha participação por motivos de agenda. Expandiu alguma coisa além do encontro presencial? Ou como foi essa história? Se você. Aí é a coisa que é bom dar reassistir a aula, mas como a gente acabou passando nas últimas 2 gravações, teve só um acréscimo de. Acho que você é do Paulo Brotas, não é isso? Brota, sim. Pronto. Baseada naquelas 2 perguntas que foi feita em sala, só foi acrescentado uma, que é o que o seu curso ajuda a chegar no objetivo de 5 anos. Sim, mas não mudou muita coisa além do presencial, no caso, do que foi falado. Assim, a gente explicou de uma forma muito mais objetiva. Foi menos debatível e mais direcional. Uhum, obrigada. Pronto. Sei que a gente já fez na sexta, Iago, e que aí às vezes pode parecer, mas faz uma repassada rapidinha do que são as coisas, da atividade, do projeto de vida, porque aí o pessoal que está aqui agora já Pronto. se organiza. E fica Pronto. registrado também, né? Pronto. Na primeira aula, que foi online, a gente acabou debatendo 2 ferramentas, que foi o Ikigai, na verdade foi o FOFA, e o Ikigai. FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, baseada em vocês, tá?
E o Ikigai a gente acabou aplicando a ferramenta muito mais para vocês entenderem como se encaixarem nesse mundo louco que a gente vive atualmente e achar essa razão de uma ação mais direcionada, baseada nas suas habilidades e nas suas habilidades, nas suas capacidades e o que o mundo conspira para ajudar vocês nesse processo, que foram 4 perguntas, tem as 4 do FOFA, mais as 4 do Ikigai, que é uma ferramenta que cada dia mais que eu mexo, mais eu gosto dela. Então foi um negócio bastante legal. E no presencial a gente acabou trabalhando muito mais esse plano de curto e longo prazo. Normalmente a gente, como o tempo de aula foi meio curto, normalmente é uma ferramenta que você trabalha curto, médio e longo prazo. Dessa vez a gente trabalhou o longo prazo e o curto, onde uma das perguntas foi qual o seu sonho, objetivo ou metas de 5 anos e dentro de um ano o que você precisa fazer para realizar esse objetivo. E a terceira pergunta foi o que o curso que você faz hoje ajuda a contribuir para o seu objetivo de 5 anos. Aí a gente fez toda essa estruturação e quando a gente faz aquela pergunta, pô, o que você precisa fazer dentro de um ano para chegar no seu objetivo de 5, aí a gente encaixou 7 perguntas aí. Mas 7 perguntinhas assim para você criar um plano de ação. Todas serão respondidas? Não. Ou sim. Depende muito de como você vai encaixar esse plano. Mas a pergunta de quando a gente pergunta o curso que você escolheu, o que contribui nesse objetivo de 5 anos, a gente traz muito nessa perspectiva de como organizar um plano de ação para você começar a caminhar para chegar naquele objetivo. Então, foi o que, o como e o porquê, quem, onde, quando e quanto. Então, a gente fez essas 7 perguntas, que é tipo, o que é literalmente qual é a ação que você tem que tomar. Exemplo, o exemplo que trouxe na sexta-feira foi estudar. Aí eu, pô, tenho que um plano de ação é estudar. Eu comecei a estudar o quê? Como? Por quê? Com quem? Onde? Quanto vai custar e quando você vai estudar? O quando é noção de tempo. Pode ser período, vou estudar por 6 meses, vou estudar por 3 meses, pode ser tipo, eu tenho que começar a estudar a partir de março. O quando está nesse lugar e o quanto literalmente quanto vai custar essa sua ação. Então, tem um PDF que eu mandei para a Nana, que eu acho que ela já compartilhou com você. Chegou a compartilhar, Nana? Tá no mudo, tá? Só para te Oi, avisar. sim, eu compartilhei. Quer dizer, agora você me perguntou, para mim está óbvio que eu compartilhei, mas sabe quando a pessoa pergunta, você faz, você compartilhou? Não acontece. Mas eu Mas, compartilhei com todo mundo hoje. Sim, atividade final, compartilhei sim. Vim olhar aqui num grupo. pronto. Essa é a atividade aí que vocês vão apresentar a partir de amanhã. Tem um. Você quer que eu compartilhe aqui, já que você está sem o... Não, pode compartilhar até. De compartilhar a tela, eu digo. Sim, sim. Tá. Ok, vamos aqui. Deixa só eu diminuir um pouquinho aqui para ter uma ideia. Isso. Isso que você está falando foi referente aos slides, né, que tá lá no grupo. Isso, que eu compartilhei hoje junto com os links das aulas anteriores. Pronto. Ué, ele não está me deixando abrir um... Deve ser por causa da gravação. ele não está me deixando, não me dá a opção de, só me dá a opção de ser... De ser online, não está me dando... Pode compartilhar, é quem criou a reunião, né, no caso. Sou eu.
Pronto, agora acho que foi. Quem fez a reunião fui eu, o link eu que estou com o Pronto. login. Pronto. Mas é que às vezes ele demora um pouquinho de Dá umas travadas. dar uma travadinha. Mas basicamente esse slide é o que foi na aula presencial. Como eu falei que tipo, o slide em um polo não pegou, não desceu a tela. No primeiro, eu fui sentindo o clima na turma, e o terceiro, literalmente, falei, pô, já que o primeiro e o segundo não teve slide, vou aqui no terceiro na aula online de novo. Eu vou estar compartilhando o slide. Mas, basicamente, foi na estrutura que foi passada em sala, boa parte, que é pegar essas perguntas é muito baseado no projeto de vida de vocês. Então, não tem certo ou errado. Então, é muito mais de pegar esse processo, entender onde vocês querem chegar e conseguir alavancar. Uma coisa que aconteceu na sexta-feira, e foi bastante legal, né, Nando? Que, tipo, uma apresentou e a outra já deu o direcionamento. Então, assim, o compartilhar ajuda a gente a te direcionar da melhor forma. Eu, querendo ou não, já trabalhei em várias áreas, principalmente. Quando eu fui parar o meu histórico de trabalho, já trabalhei na área da cultura, já trabalhei na área de audiovisual, já trabalhei em algumas coisas nessas áreas. Então, quando você acaba compartilhando, a gente consegue trazer um direcionamento melhor ao que vocês estão querendo, como eu vou colocar assim, há um plano de futuro, um plano de carreira para alguns, ou para outros é um plano de negócio. Então, até dependendo de como cada um lide, acaba se estruturando dessas formas. Que aí foi muito num lugar de tipo a gente pegar o contexto dos 5 anos, entender como funciona esses 5 anos, se enxergar nesses 5 anos e pegar, tipo, pronto, quais ações que eu tomo hoje que ajudam nessa conquista desses 5 anos. Então, pô, aqui, como a gente está no curso do Boca de Brasa, qual o curso que eu escolhi, qual a conexão que eu consigo ter com o meu objetivo de 5 anos? Então, quando a gente traz nesse lugar, fica muito mais direcional. Aí a apresentação pode subir, não? Vou subir. Ou subir ou descer toda vez. Sim. Esse é o diálogo eterno que ninguém... Mas aí tá bem separadozinho, coloquei as perguntas bem específicas por tópico, então abordei como o curso se conecta, eu trouxe uma abordagemzinha de disciplina, algumas coisinhas assim, para um contexto, tá? Mas você pode adaptar para vocês, tipo, eu quero apresentar meu projeto de vida pessoal, literalmente, eu quero só apresentar o meu profissional. Você adapta das suas formas, mas trazendo sempre... isso aqui é só uma base para vocês terem um norte de como apresentar, tá? Pode subir, não. Aí eu pergunto, o que seu curso ajuda no seu objetivo de 5 anos? Objetivo, projeto, sonho. Aí começa a explicar o que é o 5W2H, como estruturar ele de uma forma através de perguntas. Que aí eu coloquei perguntas direcionadoras. Quer dizer que vocês precisam copiar exatamente essa pergunta? Não, mas você pode adaptar a pergunta para o que vocês querem explicar. Então, qual é a pergunta que está aí mesmo? Que pronto, não precisando. Qual é a sua ação específica? Então, tipo, qual é a ação que você vai tomar? Como eu expliquei em alguns lugares, são 3 perguntas que normalmente acaba não mudando. Tem uma estruturazinha até ideal, que é o que, o como, o porquê. É o quando, onde, como. Vocês podem alterar a ordem dessas perguntas também, mas o único que não sai do lugar é o que e o porquê. Esses dois aí vêm colado que nem irmãos siameses. Então a gente acaba trazendo essa estrutura, pode subir, não? Descendo o scroll, subindo a página.
que aí a gente acaba explicando mais como funciona, como é o contexto, como funciona essa construção. Pode subindo. Aí lá no final vai ter a perguntinha lá. O que você precisa fazer em um ano para chegar no seu objetivo de 5? Pode perguntar, Daniel. Seguinte, conferindo o cronograma, às 4 horas está marcada essa apresentação, que eu vou ensinado aí por você, para referente ao pessoal do teatro. E às 5h30 tem uma reposição referente ao curso de teatro no polo presencial, uma online e outra presencial. Esse horário não fica muito bacana para mim, questão de apresentação. Como que daria para remanejar? Tá. Pessoal, então, essa é uma pergunta excelente, algumas pessoas têm me feito. Como foi que nós organizamos as apresentações de projeto de vida? Né? Originalmente seria todo mundo no único dia, e o que nós falamos é 300 estudantes, né? Se você não chega, nós não conseguiríamos em um único dia, numa única live, então nós separamos as apresentações em 6 encontros. Então, você tem um encontro para cada curso nosso. Então, vai ter um encontro para teatro, um encontro para dança, um encontro para audiovisual, um encontro... Olá, Letícia. Um encontro para audiovisual, um encontro para sonorização, outro para figurino e adereços e outro para canto coral. E aí, no encontro de teatro, vão ter os alunos de todos os polos de teatro. Então, nós temos a atividade marcada para 5h30, 6, né? Só que a atividade começa às 4, essa atividade aqui. Então, o que nós propomos? As apresentações duram 2 minutos. O que nós estamos propondo, e aí não tinha sempre, só se a gente fizesse de dia, completamente de dia, assim, né, de manhã e de tarde, sempre iria chocar com as outras atividades que estão acontecendo, porque as reposições são importantíssimas. Então, o que nós fizemos o pessoal de Brotas, que terá aula, nós estamos solicitando que entrem às 4 e apresentem as suas atividades. Né? Então, quem vai ter aula às 5h30, às 6, apresenta às 4. Uma possibilidade é que vocês... Porque a apresentação, ela não vai precisar de PowerPoint, não vai precisar de transmissão, é uma apresentação oral, onde você vai responder essas perguntas, né? Definir, então, qual é o seu objetivo de 5 anos, responder, né? O que seu curso ajuda nesse objetivo e o que você precisa fazer. E aí, o que você precisa fazer, a gente volta para essas questões. O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Mas é uma atividade rápida, a ideia é que cada um apresente ao contar e falar da sua experiência e do seu projeto e dos seus planos, a gente estando com outros colegas e estando com os professores dos específicos, você tem essa possibilidade de ouvir o outro. O que Iago vem trazendo aqui é justamente que na sexta-feira aconteceu uma coisa. Então, a Janessa, por exemplo, que ela é do Polo Paulo da Lima, ela pegou e apresentou a proposta dela, e uma aluna de Brotas, que estava ouvindo, ao ouvir a proposta dela, fez sugestões. Olha, isso que você quer, se você está querendo continuar os estudos, tem esse curso na UFBA, tem aquele curso, e ela foi apontando lugares onde tem cursos para o que Janessa quer, que é canto, gratuitos, porque um dos pontos de Janessa era conseguir a verba. Então, é essa troca, mas ela é uma troca curta. Então, o que a gente pede é que às 4 da tarde, as pessoas que têm aula às 5h30 façam. Aí vocês mas eu vou estar em deslocamento. Aí o que a gente propõe? Que você se desloque mais cedo para a escola, para o polo, e lá do polo, às 4, ali por perto, né, para não ter um deslocamento grande, que você entre na live pelo celular. Né? Fica esse choquezinho aí de atividades, mas dá tempo, tem como fazer, mais mas a gente entende que algumas pessoas ficaram, mas vamos fazer como, já que tem um, que tem outro. Do mesmo jeito, por exemplo, tem o professor de teatro, ele vai estar dando aula, ele vai entrar e vai ficar até o horário da aula, quando às 5h30 começa a aula dele, ele sai da live e a gente continua com o Iago.
Então, essa é a proposta da dinâmica de acontecimento, quando só em duas atividades vai ter um pequeno choque desse de horário, mas por isso a gente começou às 4. Nós vamos começar às 4 e não às 5h30, como poderia ser, justamente para ter essa janela, para que a gente consiga acolher todos os alunos que vão ter uma aula de reposição. A gente não achou bom nem suspender a aula de reposição, nem suspender o projeto de vida, mas fazer esse ajuste entre nós, dos primeiros a se apresentar, serem o pessoal de Brotas. E acho que Cajazeiras é de noite. Justo, Nara. Mas se foi resolvido de manter os dois projetos, por que não passar para um horário mais cedo, como 1, 2 da tarde, para que ficasse mais confortável essa janela? Que é muito apertada, mesmo que tenha essa justificativa de se planejar e mais cedo, não necessariamente é possível para todos, mas mesmo que for, acaba sendo apertado, né? Por que não foi feita essa escolha de ir mais cedo, né? Algo assim, né? Todas as vezes em que a gente propôs atividades vespertinas ou matutinas nos polos, principalmente nos polos da noite, foi veementemente negada pelos alunos. Disseram, não tenho, não posso, não vou, por causa do trabalho, por causa das questões. Então, nesse sentido, a gente trouxe para um pouco perto do horário da atividade. Mas faz todo sentido a colocação, não é? Nós acreditamos que, sabe aquela coisa de tentamos ver o menos pior, digamos assim, né? Não é o menos pior, assim, de quais eram as possibilidades dentro do que a gente tinha. Porque tem também as pessoas que disseram, eu só estou disponível às 5h30, que é o horário que eu tenho aula, mas não vão perceber, é só teatro que vai estar com esse horário na terça. Os outros cursos não estarão. Né? Então, esse é um choque para os alunos de teatro. Neste Realmente, dia o somente, ideal não seria que é? fosse num dia, né, que não conflitasse com o curso, né? Mas ok. Nós temos plena consciência disso e nos solidarizamos de dizer assim, a gente super entende, ficamos buscando, assim, fazer um quebra-cabeça com essas atividades. Uma das possibilidades era que a gente não tivesse as aulas de reposição, e aí nós acreditamos que era melhor ter esse choque, mas ter a possibilidade da aula de reposição, mas ter um pequeno choque que dava para organizar com esses ajustes de cheguem mais cedo, sejam logo os primeiros, tal. Mas a gente entende a posição, claro. Ok, gratidão. Dúvidas? Deixa isso aí na tela, Ana. Vou deixar, estava só voltando para ele. Galera, dúvidas, questionamentos, pontos? Daniel foi quem estava falando agora, porque tá com a mão levantada. Foi. Pronto, então, baixar a mão. Gente, uma possibilidade também, e aí falar só aqui, tá eu já, é que uma coisa legal que nós fizemos foi ouvir as pessoas, e aí no caso da Janessa, então foi um caso bem emblemático, assim, cada aluno que estava, a possibilidade de trazer já agora, e aí tentar fazer esse exercício aqui com a gente, no online, e a gente vai tirando as dúvidas à medida que vai fazendo. Pode ajudar bastante, funcionou bastante na sexta-feira, quando a gente veio para as pessoas responder. Quem se propõe? Sexta-feira foi um negócio bem que a gente nem esperava, mas foi assim, como eu falei em um dos polos, não lembro qual, é importante compartilhar, por causa que você acha pessoas no caminho que pode contribuir para esse seu objetivo. Então, normalmente você acha, raramente você não vai achar alguém que tipo consiga contribuir de alguma forma no seu objetivo. Então, quanto mais pessoas você conseguir achar nessa jornada e conseguir compartilhar, que consiga agregar no seu objetivo, mais você vai conseguir alcançar ele de uma forma mais rápida através de conexões. Exemplo, eu vou trazer Janessa que, tipo, como ela compartilhou,
Aí ficou na mente, hoje apareceu um curso na televisão de graça para cantoras. Aí eu fiquei na mente, Janessa, Janessa. Ficou rodando na minha mente que eu falei, poxa, aí você apareceu no Polo Cajazeiras. Teve uma moça que falou que estava fazendo, fora o curso ali, estava fazendo um de logística. Eu falei, poxa, apareceu uma vaga para mim hoje de logística. Quer que eu te indique? Ela, não, o problema é que tinha que mudar de cidade. Ela, infelizmente, não posso, mas você acaba, quando você compartilha os seus objetivos, de forma assim, para quem é mais reservado, tem suas crenças, mas de forma mais ampla, consegue até direcionar as pessoas de forma melhor. A gente consegue achar oportunidades. Exemplo, Nana, já sei um objetivo de Nana. Eu falei, pô, aparecendo oportunidades, e apareceu até hoje, viu, Nana? No IJA, no REDA. No REDA, se você fosse formada, já ia ter De um negócio tipo psicologia? psicologia. Olha Apareceu só. assim que eu falei. Mas ela falou, vai estudar, aí a gente acaba dando um direcionamento muito melhor para, tipo, pô, aparecer essa oportunidade e direcionar essas pessoas para essa oportunidade. Então, compartilhar acaba agregando muito na sua jornada. Quer dizer, Iago, ter que compartilhar todos os meus sonhos? Não, você tem que compartilhar os mais estratégicos que vai ajudar no seu sonho maior. Letícia, isso que levantou a mão agora, ela está escrevendo no chat. Pode falar, Letícia. Oi, gente, boa noite a todos e todes. Eu coloquei aí um escopo no chat, porque na quinta-feira possa ser que eu não consiga estar no horário previsto, então eu coloquei um escopo aí da atividade prática. Queria a opinião aí, se possível. Preciso continuar com foco nos estudos e ampliar as práticas na área. Qual área? Eu faço figurino e adereços. Pronto. Quanto mais específico você falar, mais a gente consegue... Eu coloquei aí que o curso tem me ajudado a conhecer mais pessoas da área, pessoas com interesse na área específica, ampliando o network. E para isso, eu preciso ampliar as práticas, porque a gente está tendo a parte teórica, mas buscar cada vez mais ampliar a prática na minha área de interesse, que é figurinos e adereços. Boa. Como você vai fazer essa parte de ampliar? Eu já estou fazendo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio agora com o professor Maurício Martins, que é um excelente profissional. Eu já atuo na área de artes há 4 anos, eu sou modelo, produtora cultural e atriz, então já faço alguns figurinos, mas esse curso no Boca de Brasa me deu assim um leque muito grande, né, para muitas possibilidades e abriu minha cabeça para várias ideias que eu quero colocar em prática ao longo desses 5 anos. Boa. Rapaz, eu perguntei só o como, você já explicou quase tudo. Então, é isso. Se você explicar nessa estrutura qual é o seu objetivo de 5 anos, como o curso contribuiu e o que você precisa fazer dentro desse um ano, você acabou fazendo esses 3, só que de forma separada, é bom trazer de forma contínua. É isso aí. Se você explicou isso aí, você já me explicou isso aí, para mim já está ok. Mas você começou agora, por exemplo, eu fiquei me perguntando, tá, isso você já fez, o curso contribuiu e tal, mas esse próximo curso está terminando agora. Estamos aqui, 16 de dezembro, você vai ter mais um encontro. Já soube que você viu a mensagem que Maurício hoje de tarde pediu uma aula. E adorei, amanhã estou colada. Amanhã estou colada. Para vocês verem isso, ó, quem conversou mais cedo hoje, liga o professor, posso fazer uma aula de reposição amanhã? E a gente, ó, se o professor pode, se tem uma coisa que os alunos querem, a gente atende, liga para um, liga para outro, pronto, Maurício, bora, fazer a aula sua amanhã. Mas aí, pronto, nesse próximo ano, tá, você já fez um estágio com ele agora, nesse um ano, me conte aí, qual é o seu passo a passo de ações nesse um ano, nesse próximo 2026? Eu pretendo ser profissional.
Para 2026, eu continuo atuando na área, né? Como eu disse, eu já atuo na área de artes, já faço figurino, mas em pequena escala. E esse trabalho com o professor Maurício, esse estágio, ampliou bastante, porque foi um trabalho grande que ele pegou. Isso possibilitou a gente ampliar os conhecimentos, né, teóricos, a gente pôde pôr em prática. Então, nesse próximo ano, eu quero contactar com mais profissionais da área e poder estar em espaços de aprendizado prático, como o ateliê do professor Maurício e outros que me abrirem portas, e caso não abram portas de imediato, eu vou buscá-las. É isso. Aí, nessa coisa de responder, né, isso, o que é porque, o que você já disse, porque para melhorar, quando, né, temos aí esse um ano, com quem é o responsável, quem você vai buscar, eu acho, aí como e quanto, né, essas coisas são gratuitas, essas network, essas coisas são... Ela já falou no network, por isso que eu falei, ela fechou. Não, é isso, ou você vai fazer um curso além disso, ou procurar outro curso que paga ou não, seria mais network. Mas estou entendendo, Iago, se ela fechar isso, ela foi bem redondinha, assim. Não, ela lá atrás falou, não, eu estou fazendo isso para a possibilidade de network. Eu falei, o valor tá, então quanto já está aqui no network, que ela está gerando para conseguir. O network, ele abre portas, né? Seja remunerado ou não. A gente, claro que o profissional quer ser remunerado, mas o passo inicial, no momento que você vai tendo oportunidade de trocar ideias e mostrando o seu potencial e o seu trabalho, isso te abre leques a trabalhos remunerados no futuro. Gente, rapaz, sexta foi um exemplo, hoje está sendo outro exemplo super show. Mas a linha tá certa, Letícia. Siga essa linha aí. Só estruture sua fala de forma muito mais objetiva. Ok, prof. Valeu. Obrigadão aí, gente. Que você já tá sabendo explicar, mas pegue no quesito se você tivesse 2 minutos com alguém muito estratégico para o que você quer na sua vida. Como você Como se explicaria? fosse um pitch de 2 minutos. É um pitch de 2 minutos. Eu amo quando Certo. a galera traz o termo, porque como é inglês, eu tô evitando inglês, mas é um pitch de 2 minutos. Valeu. Obrigado. De nada. Quem mais aí tem dúvida? Daniel? Sim, então. O áudio tá meio ruim, Daniel, tá dando eco. Então, o seguinte, o que eu tenho para falar é, como a colega apresentou aqui agora e mencionou disponibilidades na data, etc., o que eu pensei foi se é possível enviar um vídeo, alguma coisa assim, com a apresentação, ao invés de estar presente na data, ou se isso atrapalharia em alguma coisa. É isso. Eu vou deixar Você essa que comigo. diz. Rapaz, Olha, não, isso que eu gravar estou dizendo é que vídeo, você que diz, sim. assim, gravar vídeo, o único problema é que você não vai ter retorno. Então você pode mandar a gente assistir, mas o retorno só vai ser para quem estiver ao vivo. É isso, olha, então, nesse sentido, é assim, o objetivo de ter um encontro é justamente para a gente poder fazer essas trocas. Por exemplo, agora nós fizemos com a Letícia uma troca só sobre conteúdo e forma, mas aí não tinha os outros colegas de figurino e adereço, nem o professor aqui, para dizer, você vai seguir, vai continuar, então está aqui. E aí, nesse sentido, é que o dia de encontro é para ter essas trocas, de ter justamente a pessoa falando. Então, quando você fala, eu posso mandar um vídeo? Tá, você manda, a gente assiste, mas qual é o retorno que você vai ter? Não é porque você prefere gravar os 2 minutos e estar presente para falar, mas só ter os 2 minutos gravado, se seria esse, talvez não faça tanto sentido, porque se você vai estar aqui. Tá, estou vendo aqui, será seguidas orientações.
Explique melhor, então, eu não entendi o que seria isso, mas não é. Fiquei confusa. Eu também. Você gostaria Não, de só sem mandar? mais, já houve a conversa e acabou, e estar aqui, é isso, acabou. Tá bom. Não entendi, mas tá. Que é mais no lugar de a gente ajudar na jornada. Eu tenho minha jornada já caminhada, a Nana tem a dela já traçada. Então, já, tipo, quando a gente vem nesse processo de ver a apresentação de vocês, é muito mais nesse lugar de, pô, apresenta aí para ver se, principalmente os professores das áreas, vai ajudar bem mais do que eu. A única, eu acho que a galera que vai mais se beneficiar com minha ajuda é a galera do audiovisual. Que é a única área que eu já trabalhei, sei como funciona, tenho todos os equipamentos, é algo que eu já trabalhei, mas os outros setores eu tenho um pouco de conhecimento, mas não tão aprofundado com os professores realmente da área. Então, é bom vocês apresentarem para, tipo, pô, às vezes o professor na aula não sabe a história de todo mundo, não sabe o objetivo de todo mundo. Então, às vezes o professor enxerga aquela oportunidade, mas não sabe quem encaixar naquele lugar. Então, a importância até de se apresentar ajuda nisso. Teve um aluno de Cajazeiras que eu achei engraçado, que ele pegou um gancho, me fez tirar um gancho para ele apresentar o projeto dele. Eu dei muita risada na hora, eu falei, véi, que gênio. Que ele é responsável por fazer propaganda em Cajazeiras. E ele me puxou assim, me conte aí, qual dessas empresas aí, me conte aí um pouco mais. Acontece, tipo, bem sem pretensão nenhuma, daqui a pouco, não, você tem que contratar minha empresa para divulgar aqui em Cajazeiras. Quando alguém pedir indicação de divulgação, eu já fui indicar. E aí, entendeu que, tipo, quanto mais você... meio que nas outras duas turmas, acabei aplicando até uma pergunta que eu acho que poucas pessoas, por que parece, poucas pessoas sabem que termo é esse, mas é um termo muito usado no meio cultural, artístico e de produção. É o tal do QI. Vocês já viram falar no QI? Não é que assim, o que é uma ferramenta muito forte. O que não é um negócio muito forte em Salvador, não? Totalmente. Tudo funciona nesta cidade com base no QI. Se você não tiver um QI bom, não funciona. Então, tipo, o QI funciona como? Quem te conhece, quem sabe do que você está fazendo. Então, tipo, quanto mais você conseguir o tal fator QI ao seu favor, mais fácil. Principalmente vocês que estão entrando no mercado, é mais fácil ainda. Para quem já é do mercado, já ter seus QI meio que estabilizado. Mas para quem é de fora do mercado? Então, tipo, tá entrando agora. Quanto mais as pessoas souber da sua disposição, das suas capacidades, o que você tem a oferecer para o mundo, lá do Ikigai, o que você tem para oferecer para o mundo, mais fácil elas conseguem replicar para frente. Capiche? Entenderam? Então, é bem isso que colocaram aqui no chat, né? Que a gente brinca do QI. Você tem o QI, que as pessoas ficam da inteligência da pessoa, mas o do quem indica, o QI de quem indica é muito bom, porque no final das contas, às vezes não é nenhuma indicação necessariamente porque te botou exatamente no trabalho, mas diz, poxa, ligue para tal pessoa, entre em contato, diga, fale meu nome, se você for lá e encontrar tal pessoa, diga que me conhece. Essas coisas, no mínimo, cria-se uma entrevista, no mínimo você fica sabendo da existência. Minha entrada aqui no Boca de Brasa foi um QI, que eu nem imaginava. Foi um QI.
Conte Não aí. sabe. Quem me indicou foi uma aceleradora de negócios aqui de Salvador. O dono de uma aceleradora de negócios. Foi Paulo Rogério quem me indicou para Nazaré. E Nazaré veio falar comigo. Olha, não Então, sabia que esse tinha sido o seu caminho, não. Há 3 anos atrás, né? há 3 anos atrás foi assim que aí, filho. E aí depois você vai descobrindo pessoas que trabalham nesse meio, que eu fico, olha, rapaz, nem sabe, nem para fazer indicação lá para trabalhar junto, não, mas aí a gente vai pegando várias pessoas te conhecendo de alguma forma. Outro programa também que eu estou participando agora, que foi QI. Assim, quanto mais você compartilha, mais o QI aumenta, tá? Então, exemplo, o programa que eu estou participando da Mastercard foi QI. Foi o QI de uma outra instituição que eu fiquei, gente, como assim vocês me chamaram para uma entrevista? Então, se me chamaram para uma entrevista, não tem muito para onde correr. Mas quanto mais você conseguir esse fator de pessoas te indicarem, compartilharem o que você faz, mais ajuda. Gente, isso aqui, Agora, como é um eu queria só... tirador, você pode também abrir o microfone, tipo, professor, aí a gente... Isso. Agora, eu queria falar um pouquinho só, enquanto... Ó, gente, para quê? A gente vai até 7 horas, então temos aí mais 8 minutinhos para quem te trouxer dúvidas, tal, se quiserem trazer a atividade de vocês, falar agora, para a gente ajudar vocês a organizar, a hora é essa. Mas queria só fazer um comentário sobre o que o Kaique colocou, né? Ele dizendo, poxa, a Bahia é uma província, né? Imagino que sobre essa ideia de que as pessoas são indicadas, né? Sobre isso que você estava falando, Kaique. Não sei se entrou um áudio, mas Exatamente, é depois... isso. Não, ele escreveu no chat, exatamente isso. Agora, você sabe que o QI, ele não é, apesar, a gente fica nessa ideia, né, mas ele é universal, sabia? Não é, claro, cidades pequenas, que nem é o caso de Salvador, né, apesar da gente dizer que todo mundo se conhece, isso aqui é gigantesco. Mas, quando a gente vai vendo, quando a gente para mesmo e... olha, ao nosso redor, a maioria das coisas, e não só em Salvador, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você sai do Brasil, vai ser as mesmas coisas, também vai ter o processo do quem indica. Hoje, a gente tem os editais, a gente tem as coisas, tem tudo isso que estaria mais impessoal, digamos assim, mas eu acho que a gente tem isso acontece em todos os lugares. No mínimo, você vai ter alguém que é do RH que vai ler você e vai indicar, olha, desses daqui eu avaliei e indico para serem contratados esse ou esse. Mas esse posicionamento, ele acontece muito por todos os lugares, né? Não só nessa, e na cena artística, que é o que o Daniel, né, que é o que está trazendo aqui, né? Mas é isso, a estrutura existe em qualquer cena artística, em algumas mais precárias. Este processo é mais intenso, isso é verdade, mas existem lugares mais desenvolvidos em algumas esferas, porém existem outros apoios, como São Paulo e Rio, né? Mas mesmo assim ainda funciona, né? E não é só no meio artístico, tem isso. Eu vou trazer assim, quanto mais pessoas te conhecem, mais indicações você recebe. Quanto mais círculos você anda, mais pessoas te conhecem. Quanto mais você acaba circulando, isso aí eu vou trazer pelas experiências que eu tive. Eu sou do time que, quando ele fala que Salvador é a província, eu falo que Salvador é um ovo de codorna. Então, assim, quando estou conhecendo vocês aqui, aí se eu andar com alguém de fora, eu começo, oi, parece prefeito. Andei no Pelourinho um dia desses, com uma colega minha do Rio, ela ficou muito, pô, você conhece a gente, viu? Eu parei assim, tipo, velho, eu andei tantos meios, tive tantas vivências diferentes em Salvador,
Então, se acaba... Quanto mais você circula, quanto mais as pessoas acabam de conhecendo, até pessoas do passado acabam de reconhecendo. Então, tem um exemplo. Encontrei um amigo de escola da 5ª série, e ele me mandou mensagem, eu encontrei ele, pô, Iago, e aí como tá os negócios? Eu vi lá você aparecendo e tal, até indiquei para uma amiga minha. Falei, velho, faz 20 anos que eu não te vejo. Por baixo, 20 anos. E como assim você tá sabendo, ainda lembra quem eu sou? Acabou me indicando para alguém. Então, quanto mais mês você circula, mais visto você é, melhor. Alguém levantou a mão? Boa noite, Nana. Boa noite, Thiago. Boa Tudo noite. bom? Seguinte, professor. Na quarta-feira, audiovisual, às 16 horas. Eu tive, esses dias, um pouco problema com relação à internet e tal, então eu não peguei muito, mas eu estou com os documentos aqui, os vídeos, e vou dar uma olhada novamente e tal. Então, sendo assim, a apresentação vão ser 2 minutos, certo? Então, toda a galera do audiovisual na quarta-feira vai estar apresentando em 2 minutos. E até 2 minutos. Eu não sei se a professora Cláudia vai... Né, comentou aqui, há outras professoras e tal. Eu acredito que ela venha estar online, mas no caso da apresentação da gente, vai ser só apenas a narrativa mesmo dos textos e tal, falando do processo, ou a gente vai ter que criar algum slide, alguma coisa? É só fala. Só fala, porque, Só fala. assim, mais ou menos, dentro do que eu planejei aqui, eu fiz o tópico de projeto de vida, né, um horizonte de 5 anos, um objetivo central dentro de 5 anos, o plano estratégico pessoal do 5W2H, né, onde vem o que, porquê, quem, onde, quando, como e quanto. E o plano de ação, né, do primeiro ano crítico, que é um ano, né, para poder a gente desenvolver esse processo de 5 anos, e o texto de apresentação de 2 minutos, que na leitura se resume menos, mas tem toda essa composição. E aí eu acredito que, não sei se talvez passe um pouco de 2 minutos, eu tenho que refazer de novo esse processo para poder caber a galera toda. Assim, o bom é que seja 2 minutos, até 2 minutos. Assim, ideal. Se puder ajustar para 2 minutos, melhor. É que, E como o como não Daniel vai mesmo precisar de mencionou, slide, né? não vai precisar de slide, então é meio que tipo, quanto mais objetivo ser, melhor. Por que 2 minutos, professor? Eu sempre penso qual o tempo de um elevador sair do 5º andar. Vou falar assim, qual o tempo de descida do elevador Lacerda? Eu pego sempre esse case agora, tipo, tô pegando muito elevador Lacerda. Imagine se você tivesse dentro de um... Entrasse no elevador Lacerda e encontrasse a pessoa mais estratégica para o seu projeto de 5 anos. A descida do elevador Lacerda é 1 minuto e meio. Aí eu tô colocando 1 minuto alguns segundos na fila, alguns segundos na saída e mais a descida. Certo. Então, No caso, assim, quanto mais objetivo você conseguir explicar, melhor. Objetivo objetivo e sucinto. como o Daniel, né, ele sugeriu aí a questão do vídeo, por causa do horário e tal. Então, eu imaginei assim, a gente gravar o áudio dentro desse tempo de 2 minutos e apresentar, mesmo estando presente, né, porque não sei se falando na explicação toda caberia dentro do tempo, mas não sei o que vocês acham. Eu vou fazer a pergunta para você, mas é para todos. Fale o nome de uma pessoa muito estratégica para o seu objetivo de 5 anos. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Sei lá, Bill Gates. Pronto, Bill Gates entrou no elevador.
Você vai mostrar um áudio para ele? Ok, beleza. Entendeu que, tipo, é um modo de vocês começarem a treinar na entrevista de emprego, na entrevista de achou alguém em um evento para trocar uma ideia. Vocês vão a parte do, vocês vão mostrar um vídeo? Vocês vão mostrar um áudio? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Ah, professor, realmente eu quero apresentar um áudio. Eu vou falar, tá bom, mas quem apresentar vídeo ou áudio, a gente vai ouvir. Não vou ser ignorante e dizer que eu não vou ouvir. Mas ter o retorno, estando presente, não vai ter. Só vai ter literalmente de quem falar na hora. Não, mas no caso eu estaria presente, entendeu? Só você vai estar presente. apresentaria o áudio dentro do padrão de 2 minutos, fechado. Agora, mas eu entendi. Agora, Jean, deixa eu falar uma coisa. Eu achei uma coisa interessante o recurso do áudio, Jean, até mesmo para você testar você em casa, você pegar essas respostas. Gostei da ideia, como não necessariamente para trazer aqui, mas você vê quanto tempo dá responder essas coisas, porque você pode estar com seu papelzinho na mão, com tudo. Então, pegou aqui seus 2 minutos, grava um áudio e vê em quanto tempo você, tanto lendo quanto em tempo livre. Isso para exercício para você é interessantíssimo. E a gente está falando de lá, no dia das apresentações, fazer uma apresentação do tamanho de fazer a apresentação de um dos itens. Mas não quer dizer, justamente, isso é um exemplo para que um exercício, para que vocês também possam, em casa, exercitar, por exemplo, fazer com 3, 4, 5 itens do mesmo projeto, né, de ações do mesmo projeto, ou ter projetos diferentes e exercitar isso. Eu consigo responder essas perguntas em 2 minutos para várias coisas diferentes? Isso vai te dar clareza do que você quer, do que você precisa e dos caminhos. E esse exercício é muito bom. Valeu, Nana. Valeu, Iago. Valeu. Eu vou contar. Eu sou cheio das historinhas, né, gente? Aqui, pô, tenho 32, mas a gente já passou por coisa. Eu já fui contratado na Caminhada do Samba para trabalhar em uma gráfica. Surreal, né? Caminhada do Samba, eu tava ali sambando, bebendo minha cerveja. Aí teve um dono de um estabelecimento ali na Avenida, entre a Avenida 7 e a Carlos Gomes, um daqueles becos ali. Eu vou falar melhor, em frente ao beco ali, em frente à Central das Bolsas. Quem passar pela Carlos Gomes vai saber onde é. Aí eu passando uma vez, eu vi a loja aberta, tava precisando de trabalho, o cara no meio do samba. Eu cheguei, pô, vi a loja aberta, do nada perguntei assim mesmo. Moço, vocês estão contratando? Ah, sim. Vocês estão contratando? Ele, não, que a gente precisa ver o seu portfólio e tal. Eu falei, rapaz, eu não tenho um portfólio não, mas eu já fiz curso. Acabei de sair do Senai, fiz um curso de profissionalizante no Senai, fiz um curso na Saga, estou entrando na faculdade de designer gráfico. Estou fazendo todo esse processo porque meu objetivo é ser um profissional da área de design e eu quero começar da base até crescer na área mesmo. O que ele fez? Segunda-feira, apareça aqui que a gente vai conversar. Vocês perceberam que se eu fosse puxar um portfólio no meio de uma festa, a pessoa realmente ia prestar atenção? Talvez sim, talvez não. Mas ele conseguiu prestar mais atenção na minha fala do que no recurso que, tipo... E eu quebrei uma barreira que ele, não, tem que ver seu portfólio. Então, tem toda essa parte de você entender como funciona a comunicação, mas quanto mais objetivo e assertivo você for, mais ajuda vocês. Galera, a gente está na reta final aqui já. Não é isso, Nana? Sim. Então, a hora de tirar dúvida é agora. Se forem para tirar dúvida, a hora é essa. Alguém tem mais dúvida, questão, sugestão, quer tentar apresentar aí? Boa noite. Na verdade, eu cheguei um pouco depois, que o pessoal descarregou na rua. Eu queria entender o que é para fazer só. Se puder repetir rapidinho.
Você tem que responder 3 perguntas em 2 minutos, que são qual é o seu plano, meta, objetivos de 5 anos, como o curso que você escolheu ajuda a atingir esse objetivo de 5 anos, e qual o seu plano o que você precisa fazer dentro de um ano para chegar no seu objetivo de 5 anos. É basicamente só isso, tudo. Eu poderia ter colocado Fofa, o Ikigai, poderia também, mas 2 minutos não dá para apresentar isso tudo. Tranquilo, meu querido, obrigado. Então, só o que está nesse texto, nessa página que você deixou, tranquilo. É só isso. Só isso tudo. Só a vida toda. É isso, galera. Mais alguma dúvida? Então, Valeu, Tá galera. tranquilo, professor. Eu não tenho uma dúvida. Dá para me escutar direito aí? Dá sim. Eu não tenho uma dúvida, mas eu tenho uma memória. Tenho que refrescar sua memória, professor. Que amanhã vai ser o nosso sarau do pessoal do Teatro de Cajazeiras. E o senhor disse que podia levar o projeto do sarau como. Pode sim também. Eu estou falando objetivo. Lembra que eu falei? Para quem não quiser apresentar o seu, Sim, lembra que também eu trouxe essa fala. Para quem não sim. está com receio de apresentar o seu, pode fazer o seu baseado no curso que você faz, apresentando a forma o que você vai apresentar no sarau. É um caminho. Mas lembre dessa fala antes. Não, eu lembro de tudo. É porque eu não tinha um projeto mesmo em mente ainda, mas eu vou usar essas técnicas que o senhor mostrou para a gente em outros projetos meus, que eu já conhecia a matriz SWOT. E nesse caso do sarau, eu também usei a matriz SWOT e também usei o 5W2H. Boa. Então, é isso. Aí as únicas dúvidas que vão ficar em aberto é como esse... O curso ajudaria. E o sonho, qual a meta? O meta do sarau, a meta, objetivo ou sonho do sarau. Também respondi. Pronto, então, se está tudo respondido, é isso. Galera, quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, pergunta para o amigo, pergunta para o colega que estava mais atento. assiste os vídeos. Assiste os vídeos. No mais é isso. Acredito que todo mundo vai conseguir apresentar de forma espetacular. Lembrando que esse objetivo de vida é sobre vocês. Esse vídeo estão aonde? Estão nos grupos aí. Tá, é porque eu cheguei depois mesmo, viu, gente? Aí Tranquilo. posso estar fazendo pergunta repetida. Tá nos grupos, então qualquer coisa. Onde você viu esse link, onde você viu o link para entrar nessa atividade, lá, né? Embaixo tinha lá, encontro 1, encontro tira dúvidas, os links do que está já no YouTube. O que seria de mim sejando, né, velho? Mas é isso, galera. Tchau, 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 tchau. Valeu, boa noite, meu Tchau, querido. obrigado a todos. Não sei se você lembra lá do Mercado Iaú, já fiz esse... Eu lembro. Quando eu vi o gigante, eu lembrei de você. Valeu, velho. Valeu, Saúde, tchau, meu irmão. tchau. É fantástico.